EBD, 25 anos, lição 6, que traz como título a lição 6, a consciência no tribunal interior. Vai ser celebrada no dia 9 de novembro, porém estamos antecipando hoje à tarde, 8 de novembro. É a lição 6 da revista Corpo, Alma e Espírito, obra divina do Senhor. Ela vai tratar de o tribunal interior, que justamente é a consciência. Ela traz como texto áureo Atos 24 e 16, que diz assim: e por isso, meus irmãos, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Um equilíbrio, ele expressa nesse versículo, e ele participa esse anelo, esse equilíbrio pessoal, para obter esse dom. A verdade prática vai estar escrita assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais esse desejo de Paulo, a sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. A consciência é o lugar de descanso, de equilíbrio. Ninguém descansará com a consciência ansiosa, com a consciência invejosa, com a consciência perturbada, com a consciência aflita. Ninguém descansa com a consciência bagunçada. Então aqui ele deseja que uma consciência sem ofensa possa fazer parte da igreja e dos crentes do Senhor Jesus. E ele vai basear a lição no livro de Romanos, uma das cartas de Paulo à igreja de Romanos, no capítulo 2, no versículo 12 a 16, que vai dizer assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí já subtrai uma condenação. Se ele pecou sob a lei, pela lei ele vai ser julgado, porque ele morreu sob o poder da lei. Então o juízo para esses ainda está sendo previsto no futuro. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados por ela. Ouvir não é suficiente. O que é suficiente é praticar, se tornar participante daquele dom. Tudo isso enquadra na igreja. Ouvir falar não é necessário. É necessário seguir. Ouvir e não saber não vale, não serve. Você tem que saber. É um despertar. É um ter que fazer. É com o corpo. Você precisa de alimento para sobreviver? Então você precisa de água para beber, para sede? Então você tem que saber. O 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tem dizer-lhe lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E foi o momento do juízo final por Cristo. Qual foi? Foi o momento de saber e tornar notório qual é o fruto da vossa lei em cada um
individualmente manifesta no gentio, no grego ou no judeu. Por que essa palavra fala da lei? Porque para entender a salvação, primeiro veio a lei. A lei trazia um povo, a lei era o mandamento. E todos, como o versículo disse, todos que sem lei pecaram, que não conheciam a lei, que não tinham a lei, que morreram na lei, sem a lei, pereceram. Porém, todos os que, sob a lei, pecaram, pela lei serão julgados. O saber. Quando Deus entregou a lei a Moisés, ele já tinha feito uma aliança com Noé. Quando ele, depois de 400 anos, escolhe Abraão, ele já tinha uma palavra e um conselho sobre a terra, que era o temor. Então, Noé ele foi uma carta, ele foi a primeira Bíblia, ele foi o princípio. Então, ali já tinha um conselho, um caminho a seguir, pelo sinal. O sinal do náufrago total e da salvação de Noé e sua família. Então, naquele sinal já havia uma grande mensagem de Deus, que estava escrita em Noé. Quando Deus chamou após 400 anos um homem de fé para viver debaixo dessa lei, então ele julgou pela lei. Ele tirou da aliança e julgou pela lei. E aqui o versículo Paulo era perfeito, Paulo era pleno. Paulo alcançava todos os tempos numa tacada só, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele disse, os que pela lei pereceram sem a lei, eles serão condenados. Mas os que pela lei morreram, pela lei serão julgados. Por isso Deus revela a Daniel o juízo final, que após Cristo encerrar o tempo da graça com a noiva, entra em juízo os que pela lei pecaram e morreram em condenação. Então chega o tempo destes viverem e serem julgados pela lei, para que venha o fim. Quando ele fala da lei, ele fala da lei da natureza. Como a lei prometia um cordeiro, o cordeiro vem em Cristo. E em Cristo, aí Deus julga cada um pela sua obra. Chega a vez da salvação, está perfeita no juízo da consciência. Então a lição diz o quê? A consciência hoje é o tribunal interior do homem. Não é mais pela lei, é pela consciência. E nessa consciência é que nasce o Filho de Deus. Ou ele nasce, ou ele não nasce. E os que não nascem sobre ele, e os que não nascem por ele, são ímpios. E o ímpio ele não tem salvação, a menos que ele se arrependa. Então a lição ela vai tratar dessa consciência. O que é a consciência? A consciência é o entender, é o conhecer, é o saber. Você não precisava saber, mas você caiu, você vai saber agora. Então saber é a consciência. E quando nós tomamos conhecimento de qualquer coisa, a consciência ela prova. Por que a consciência, a revista diz que a consciência ela é inata, ela não sofre superfície. Quando o conhecimento e o entendimento chega, ele desce direto para o profundo da consciência. Então você tem consciência para decidir e liberdade para decidir o que você quiser. Esse juízo é seu. Agora quem pode nos livrar dele é Jesus, nos dando a salvação. Mas essa consciência é sua, está nas suas mãos, é totalmente pessoal, é o teu tribunal interior. Quando a notícia chega em você, e você concebe, você entende, não tem como você não ser julgado por ela. Quando é alguém doente, ou alguém que não tem um entendimento, ele recebe a salvação, porque não teve entendimento, nem teve participação e nem teve fruto. Aí tudo bem. Mas quando tem a consciência, traz uma consciência para a terra e passa a fazer parte de tudo o que o meu social, que ela abraça, você passa uma vida toda em plena consciência e você não conscientiza Deus e nem a natureza do pecado em você e a ação da criação de Deus.
Então, no mundo, e principalmente no mundo atual que estamos vendo, então essa consciência é quem lhe transporta. Agora, em não ter ela, ou em nascer doente, ele passa pela vida sem nenhum respaldo de vida, de fruto. Essa pessoa, ele tem vida porque ele é alma vivente, mas ele não tem o fruto do juízo. Então, ele é encaminhado para a casa de Deus. Digamos que um casal crente tenha um filho, ele conduz ele a vida toda. A alma dele está com Deus, é para Deus. Mas ele não teve vida de consciência para que possa decidir nada. Então, todos são... Ele será conduzido a uma salvação inerte. Porque o que tem consciência tem conserto com Deus, tem tribunal, tem ação, tem galardão, tem lugar específico e lugar de ordem diante de Deus. A introdução vai dizer assim: Deus fez o ser humano como um senso moral, chamado de consciência, que acusa, defende e julga. Ela acusa, defende e julga. A sã consciência não tem coisa melhor na vida. Não tem coisa maior na vida do homem do que ele ter consciência. Por que você precisa lutar pela sua consciência? Você precisa lutar para que você a mantenha na velhice, na maturidade e mediante os pratos, as portas, as oportunidades. Então, essa consciência que defende, que julga e que acusa, ela tem que ser mantida dentro do temor e ter a consciência de quem é Deus e de quem é ela, e onde ela precisa ter consciência de deixar Deus agir. Então, em ela ter esses preceitos, o que você precisa fazer para você tratá-la dentro do temor? Cuidar para que amanhã você não perca a consciência. Você não tem um problema que perca a sua consciência. Ou alguém consiga tirar ela de você. Porque a consciência é a porta, é o transporte para a salvação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um filho de Deus. Então, quando Deus foi a Abraão, ele tratou com Abraão. Consciente de Abraão, a consciência de Abraão e Deus tornaram-se uma. Então, toda vez que se fala nele, se vê a obra dele. A responsabilidade foi toda dele. Ele saiu, ele recebeu a chamada e saiu. E quando ele saiu, ele foi consciente de tudo. Então, tudo aquilo ali que ele tinha com ele levou pela consciência. Quando ele tratou com Moisés foi a mesma coisa. A consciência dele, quem o converteu e quem o conduziu. Então essa consciência durou até o fim da vida, porque ele teve o quê? Uma aliança com Deus. Então nós precisamos, uma das coisas que nós temos que mais orar é pela consciência que Deus nos dá. E mantermos lutando com Deus para mantê-la em proteção. Para que ninguém roube a tua consciência, para que ninguém te engane através da tua consciência, através da tua ação. O que é ela antes e depois da queda no capítulo 1 da lição, a primeira manifestação? A primeira manifestação da consciência é que ela era uma consciência em Deus. Quando ela cai, ela entra numa consciência de natureza pecaminosa. Como um sensor instalado na alma do homem. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. Essas duas coisas existiam na consciência do princípio, quando ele diz assim, antes e depois. Ela antes não precisava saber o que era errado. Ela precisava somente conhecer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Ela conhecendo a vontade de Deus, ela não necessitava saber porque ela não estava em erro. Ela estava em concepção. Ela existia ali. E ela definia sobre ali um domínio. Deus ele manda Adão colocar o nome dos animais. E Adão ele definiu o domínio dele. Que ele era Adão e que ele estava no jardim. E que ele colocou o nome em tudo que estava sobre o jardim. Então ali existia uma consciência e um domínio. Quando ela cai, ela perde o divino. Então o domínio, o dominador, passou a ser dominado, e dominado por uma má consciência, que é a consciência do erro. Então ele começou a conhecer quem ele era de uma forma diferente. E isso nos mostra depois.
depois, o que foi que aconteceu, né? Então ele começou a conhecer de uma forma diferente. E quando Deus falou com ele, ele já perguntou quem é o Senhor, né? Como o Senhor estava vendo. Então ele disse: Adão, você não lembra, Adão? Você perdeu a consciência? Que eu te falei que não comesse da árvore da vida, da ciência? E ele falou: foi a mulher que tu me deste. Então, tudo isso é consciência. A consciência é o que se manifesta em você. E aquilo que pela qual você capta. Você capta e capta sem uma cautela. Por isso, ter Deus, estudar Deus, e ter o Espírito Santo de Deus, é ter cautela com a consciência e cuidar e zelo com o dom da salvação. Porque pedir para Deus o levar, porque ele está exposto. Ele está reconciliado. Ele saiu do antes e começou a se posicionar no agora, que para nós é o depois. Nós saímos do erro e estamos lutando para que Cristo nos salve do que se tornou uma consciência conceptível ao certo e ao errado. Em Deus, ela se torna plenamente segura no certo. Mas no pecado, ela está dentro do certo e do errado. Ela pratica o certo e o errado. E ela pratica muito mais o errado. Porque um problema gera outro e assim vai. Qual é o direito natural dessa consciência? O ser humano nasce de um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, a lei natural. O direito natural é a vida. A vida é o direito natural. A consciência, ela tem direito de vida, como a vida tem direito à consciência. A única vida que não tem direito à consciência é aquela que tem problema, é aquela que não nasce, ela nasce de uma consequência. Então, qual é o direito normal e natural? A consciência. Consciência é tudo passar perante os seus olhos e você examinar para saber o que é. E para saber se está de acordo com o temor do Senhor, com a sua vida com Deus, ou vai trincar esse espaço, essa comunhão, até onde pode lhe levar. Deus, ele conduziu todos os seus filhos, até o dia de hoje está conduzindo a igreja e todos os seus filhos, porque ele o conduz. Eles não são conduzidos por si mesmos. Todos nós que servimos a Deus pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, no Espírito Santo, nós estamos sendo levados. Nós não estamos levando. Então, a nossa consciência primeira, na primazia da vida é essa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Deus é quem está levando a consciência. E Ele vai levar e vai despertar para cada vez um temor maior. Porque a consciência que temos é de Cristo. Estamos reconciliados com Ele. Nós não podemos mais estarmos dentro do errado. E se a praticarmos, nós saberemos porque estamos em comunhão com Ele. E isso pode ser a escrita do coração. Então, depois desse direito natural da vida e da consciência, vem a escrita do coração, que em Romanos Paulo faz a referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios na obra da lei. A escrita do coração, meus irmãos, é essa que eu acabei de ler aqui no princípio da lição. Foi o momento do juízo final. O que foi o juízo final? Foi Cristo. Porque Deus trazia um povo, e esse povo, eles apagavam totalmente a comunhão e a aliança, porque eles não conseguiam vencer. E aí Deus encarava o inimigo que estava sobre o povo, que estava armando laço e cilada para destruir o povo, que Deus não os deixava destruir. Deus enfrentava ele no profeta e no espírito, e dizia que a cana trilhada não quebraria, nem apagaria o pavio porque fomega. Quantas vezes o povo Israel, pela lei mosaica que Paulo refere aqui, quantas vezes essa lei ficou apagada da terra e só havia iniquidade e corrupção, e o povo sofrendo
quando isso acontecia, o povo estava cativo. O povo sofria, chorava, gritava, se tornavam escravos dos inimigos, até clamarem ao Senhor para os tirar. Por que eles saíram do Egito? Porque eles não concordaram, eles não tiveram comunhão com os egípcios. Na mão dos egípcios eles se tornaram escravos, porque eles eram propriedade de Deus. E assim é todo pecador, todo homem que Deus tem plano de salvação. Ele fica na mão do inimigo, sofrendo e padecendo, até ele se converter e clamar a Deus, como fez Israel no Egito, e fez todos eles, os do cativeiro de Babilônia, fizeram a mesma coisa. Então eles entravam em aperto e em escravidão. E a dor é o que faz o cristão, o que faz o homem gritar. Então Deus os colocava, as circunstâncias os colocavam como reféns. E eles gritavam e Deus vinha e restituía. E quando o Espírito visitava o profeta, o que o Espírito falava para as nações inimigas? A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega. Com isso, era escrito no coração de Deus. Os de Deus, eles vêm nesse juízo final. Eles vêm manifestando na consciência o caminho e a escolha. E isso não é conto, é verdade, é real, é ação de consciência. Os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, eles são livres do laço do passarinheiro, da seta maligna e da peste perniciosa. O que ocorreu em relação ao hebreu foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. No princípio do povo de Israel, quem iniciou a palavra e a escrita foi Deus no Espírito Santo. Mas todas os outros povos tinham as suas leis, tinham as suas normas. Porque Abraão ele foi escolhido para o profundo de Deus e para a libertação e como povo de Deus. Mas ele já concorria a todas as outras nações, todas as outras famílias que estavam se gerando e poderiam estar contra ele. Então, frente a isso, a positivação do direito natural veio na lei. Veio escrita em pedras. Ela veio na posição da propriedade e do direito familiar. A primeira coisa que ela gerou sobre o conselho de Abraão e na escrita do coração, como algo que fosse nascer para organizar uma vida e montar uma sociedade, ela veio no direito familiar. Primeiro conselho familiar. Ele traz uma família de um dilúvio e coloca sobre a terra. E depois de 400 anos, elege Abraão. O segundo, ele estabelece a lei do matrimônio, para que a consciência fosse se gerando em Deus. E a consciência captassem a Deus. Porque a consciência dele não foi perdida, ele não tinha noção de nada, ele só tinha noção de pecar. Então, o que tivesse consciência, Deus o resgataria, que foi o que aconteceu com a família de Noé. Então, em Abraão e a lei de Moisés, ela começou a gerar o homem. O homem, ele vinha totalmente como um perdido inconsciente. Então, ele fazia o que dava na telha ou não fazia. Ele era um nécio, ele era um animal. Porém, com alma e com entendimento possível de Deus resgatá-lo. Então, na lei, ele começa a formar. Ele traz a família de Noé. Mas a família de Noé, ela não se estabelece com exemplo. Foi Noé. Depois de 400 anos, que eles mexem bastante com a terra, Deus chama Abraão. E para chegar na lei, na palavra da consciência, veio mais 400 anos, que foi o Egito. Aquele povo ele não misturou com o Egito. Ele necessitou alargar do Egito para servir a Deus. Porque Deus tinha o homem para formar. O que era o Egito? Era um povo reunido, idolatrando, cheio de paganismo, cheio de coisas horríveis. Quando você vai estudar sobre todos os outros povos que saíram de Noé, você nota que não tem um que tenha Deus. Mas quando você chega na Bíblia e no povo judeu, você encontra a natureza da formação. A lei formava
o matrimônio, a lei formava o quê? A família, a lei formava, codificava na escrita pela lei mosaica outras sociedades. E isso fazia toda a diferença. Aí ele fala aqui dos principais códigos mesopotâmicos, que era Nanu, Limpan, Star e Hammurabi. Então, isso são povos árabes, pessoas que hoje têm os descendentes dessas linhagens, mas quem os cobriu a terra mesmo foi o Cordeiro de Deus, e ele saiu dessa linhagem, não dessa, mas saiu da linhagem judaica, da linhagem mosaica. Então, a de Moisés, ela trazia a formação da consciência do homem. O homem, ele foi formado na consciência para o matrimônio, mas isso dentro da lei. Porque que o judeu, ele trazia a diferença da alimentação, vinha na lei como ele vestir, como ele alimentar, como ele viver na terra. Tudo era dentro da lei. Porque ali era uma consciência que poderia alcançar Deus na divindade. Então a lei, ela tratava a codificação de tudo isso para que pudesse alcançar uma consciência cristã, divina, mosaica. Não era nem mosaica, legalista, mas para o povo de Deus. É tanto que antes de Cristo, tudo que um profeta fazia, levava o nome. Moisés, a lei nunca saiu do nome de Moisés, a lei de Deus. Então, para eles, era a lei de Moisés. Quando Jesus vem como o único Deus, o que encontra? Eles idolatrando a Moisés. Eles vendo a Eli, vendo a Moisés, esperando os dois voltarem para o povo. Então, o que é isso? Consciência errada. Consciência que não estava formada em Deus. Cristo demora para vir, pela consciência. Eles não tinham consciência. Era o templo de Salomão. A sabedoria também era de Salomão. Então, a divindade plena de Deus, eles poderiam até arrumar outro nome para Deus no meio do andamento. Porque eles eram pessoas que estavam sendo levadas por Deus através da legalidade. Uma formação de consciência naquela instância. Então, Cristo é quem executa a plenitude dessa situação. E então, a lei, ela forma o povo. Aquele povo, eles tinham lei para casar, eles tinham lei para conviver, eles tinham lei para dormir, o marido ou a mulher, eles tinham lei para criar os animais, para apresentar os animais a Deus. Tudo isso era formação de consciência. E o que passava fora de tudo isso que a gente sabe que passa, eram anátemas. E quando vamos ver as histórias que tem dos antigos, é terríveis, as histórias são terríveis. Muitas vezes eu não tenho coragem de pensar no quanto eles eram cruéis, como eles se matavam friamente. Então é muito derramamento de sangue para a gente pensar no que eles eram. Então a lei, ela trazia o homem para si, o perdão diante de Deus, para que essa lei pudesse entrar no homem. Então nós temos que estudar e que ter noção e consciência da distância que era o homem de uma sã consciência, e uma consciência onde o tribunal fosse julgado dentro dele. Ele não tinha esse tribunal que Cristo nos deu, e que Deus gera um homem hoje, um homem que se gera após Cristo, ele vem com o tribunal em si. Então ele consegue formar uma outra sociedade, ele consegue socializar-se, e ele conseguiu entender a Deus e abraçar o Espírito Santo e recebê-lo em si mesmo individualmente. Conseguiram haver e obter a equidade. A equidade é um valor individual. E antes o valor não era individual. Então a lei nunca saiu de Moisés, mas essa lei, ela teve uma grande escala para tratar até Cristo, que na verdade foi duro o Cordeiro, o tempo da consumação. Então é 4.200 anos para trazerem a Jesus, para Deus gerar Jesus. Então é uma leva de tempo muito grande para a lei estabelecer uma consciência que pudesse o Filho de Deus vir. E quando ele veio para um povo desconcertado. Mas o tempo que ele veio, os homens já estavam mais socializados. A lei, ela já tinha saído de dentro do templo.
e eles estavam um pouco mais socializados. Então o que viria antes era muito pior. Era muito pior o que viria antes. Porém, Cristo consumou. O 2, o funcionamento da consciência. Né? Então, o funcionamento da consciência é o que eu acabei de falar, a formação dela. Tu tem que formar a tua consciência em Cristo. Ou quando ela não é formada em Cristo, ela é anátema. Quando ela não é formada em Cristo, ela é nécia, ignorante. Eu posso falar tudo aqui, eu posso anunciar tudo, mas não entrando na sua consciência, você não vai conseguir entender. Mas eu falo de uma experiência mensurável. E eu sei o quanto essa experiência é grandiosa em mim. Então, o funcionamento dessa consciência está na acusação, defesa e no julgamento. Estas internamente estão internamente existentes, esses três aspectos. Acusa, defende e julga. Isso é consciência. A nossa consciência hoje tem essas fases por Cristo Jesus. Senão nós estávamos mandados sobre a lei, sobre um domínio, sobre um juízo, sobre uma pior injustiça. Hoje nós já vemos a injustiça da ambição e da sujeição, do suborno querendo nos mandar nos outros e tomar as coisas uns dos outros de uma forma mágica, de uma forma nécia, de uma forma anátema. Né? Então, mas a consciência hoje, ela já tem essas três características. Então, antes não tinha. Já pensou como era pior? Então, hoje ela tem a acusação, a defesa e o julgamento. E isso nós temos que levar isso para julgamento. Porque mesmo tendo a ação da consciência nesses três aspectos, os homens eles não exercem. Eles não exercem. Eles pagam propina. Hoje já tem a propina. Então, hoje de muito tempo. Então, sobre tudo isso, a nossa consciência está em jogo. Mas uma coisa nos salva nesse tribunal, que é a salvação em Jesus. As suas mãos limpas. Porque a palavra diz, quem entrará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, para você ter uma saúde com Deus, Deus vai na tua consciência na hora. Pode você nem achar, e nem sentir, nem considerar. Dizer, não, isso aí não fala nada não. Isso, tudo bem. Mas Deus, Ele é quem vai. É Ele quem julga. Porque essa consciência aqui é divina. Acusar, julgar e receber. Acusar e defender. Acusar, julgar e defender. E a de Deus vem na justificação. Então, a justificação de Deus vai com você até quem você for. Até quem você se tornar. Então ele vai na consciência na hora. Se for Deus mesmo, ele vai no profundo da consciência. Ele traz do profundo para que ele possa julgar. Agora, se você está com Deus, está em consciência, está em paz na consciência, Deus, Ele conhece cada um de nós. Então a consciência ela vai trazer esses três estados internos. Acusação, defesa e consciência. O verbo conhecer traduz o apontamento negativo para a consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Então, o conhecer é uma ação do juízo. O juízo é algo que você precisa conhecer para você ou condenar ou defender. Quando nós sabemos uma coisa, uma notícia, quando nós sabemos uma resposta, quando nós sabemos uma situação, quando nós vamos e entramos na situação, tomamos conhecimento, seja do que for, nós praticamos o juízo, acusamos ou defendemos. Nós sabemos se é de acusação ou se é de defesa. Você sabe quando uma situação é para ser defendida ou para ser acusada. A acusada é quando o esperto vem em cima, destruindo tudo da vítima, do réu. Quando aquela pessoa não tem um pingo de consciência. Então o que ele precisa? Ele precisa ser muito acusado. E acusado em cima do que está fazendo. Isso é um julgamento. E a defesa é quando a pessoa está extremamente sendo invadida, sujeitada e não tem defesa. Quando você entra para ver o problema e a causa, aquela pessoa é uma vítima. Então você precisa o quê? Aplicar a defesa. Mostrar o que está acontecendo. O que a pessoa, em qual posição ela está. Como que ela está diante da situação.
Porque o julgamento vai falar o que está acontecendo. Não com provas falsas, mas com prova de uma sã consciência. Porque Deus, ele não julga com provas falsas. Se eu julgar hoje com provas falsas, em cima de uma propina, e ganhar muito bem em cima dessa propina para mentir, eu vou ter sucesso. Mas o meu juízo está, Deus está me esperando. Meus irmãos, vocês não se enganem. Deus está me esperando. Se você um dia foi perdoado por Deus, mas caiu e está levando em conta que não vale nada, Deus está lhe esperando para lhe mostrar o seu juízo, para lhe mostrar a sua defesa, para lhe mostrar o seu fruto. Porque Deus está falando na palavra de consciência. Deus está falando que vai lhe julgar segundo a sua consciência. Então, isso tem a consciência. Tem a consciência de que você vai chegar nesse tempo e de que você vai pegar o que você foge da sua consciência. Tem pessoas que é tão dissimular que foge da consciência para não aplicar a justiça, para mentir, para se esconder, para manter uma outra consciência. Então, o funcionamento da consciência, ela traz esse papel de eliminar conscientemente o que está errado. Porque o que está errado, a consciência não abafa. Você pode ir para onde for, a sua consciência não vai abafar o que está errado. Mas você cria toda uma estratégia de escape. O melhor para reconciliar com Deus e com a palavra é você mostrar a Deus que tem poder de perdoar e apagar. Agora, em ele perdoar e apagar, ele lhe mostra uma solução. Quais são as vãs justificativas quando a consciência tem essa finalidade, meus irmãos? A verdade é plenamente consciente. A verdade, ela não resvala. É o que eu digo, e eu concordo com a revista. Ela não é inata, ou seja, ela não boia, ela desce profundo. Toda a consciência de uma vida desce para o profundo. Porque Deus não vai falar comigo dizendo somente a palavra. Ele vai me ensinar letra por letra. Deus não quer de mim somente a palavra. Ele quer o princípio da letra. Então, é assim que ele trata. É assim que ele é. Deus, ele é perfeito. Ele não trata com desvios. Ele não desvia. Ele não desvia. A palavra nos prova isso. Então, quais são as mãos justificativas, meus irmãos? A expressão, foram abertos os olhos. Quando o casal caiu, foram abertos os olhos. Que olhos? Deus me livre, aqueles olhos ali, eu nunca queria abrir. E da malícia antes existente em Adão. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Então, olhe como a consciência dele levou ele para a zona do medo. Antes ele ouvia e conversava com quem já estivesse lá. Então, Deus não chegava nem saía porque Deus estava. Então, quando ele cai, que ele escuta, o primeiro sinal, a zona do medo. Ele entra no medo porque a consciência dele soube que ele tinha pecado e que ele tinha transgredido a uma ordem. Então, essa ordem era algo maior do que Deus. Quando nós estamos debaixo de ordem e de que o superior daquela ordem, dependemos da ordem para viver, para existir, pode analisar. Quando você está dentro de um processo, que você está dependendo de uma ordem para continuar debaixo da ordem, se você errar, quando vier a resposta, você teme. Pronto, foi Adão. Então, Adão, ele estava criado. E a criação na natureza e na consciência de Adão o tornava lícito, que ele estava dependente do temor do não coma da árvore da vida, da árvore da ciência. Então, quando ele escuta que ele sente o medo, ele comeu. Então, foi o momento da vã justificativa. Foi a mulher que tu me deste. Isso não é resposta porque a confiança estava somente sobre ele, mas o momento não era para ver tudo isso. Então, aquela consciência dele
para ser tratada a trazer até nós hoje, em Cristo Jesus, é um processo de leva de tempo de modificação ao homem que cai no Éden. Deus dirige uma pergunta: quem me mostrou que estava nu? Né? E aí ele disse: comi da árvore que te ordenei que comeste? Não houve uma resposta direta, impossibilitando de negar seu pecado. Adão fez o que tornava comum o seu mano, tentou se justificar. Certamente, buscando aplacar a consciência, a mulher que me deste por companheira, ela não me deu da árvore e comi? Olha, então Deus já disse: você está nu. Você fez o quê? Comeu da árvore que eu te dei? Então, você seguiu no mesmo caminho. Tentativas não resolvem. A consciência é implacável. Ela não resvala. Ela não cede. Porque quem vem para o juízo é maior do que tudo. Às vezes, nós estamos vivendo situações que vamos levando na enrolada. Mas a consciência que vai nos julgar não é o homem, não é o próximo. Muitas vezes não é nem a situação que você está apacentando, enrolando, é Deus. Então, o juízo de Deus é o que pesa. Então, quando chegou em Adão, foi que ele acordou. Muitas vezes, e muitas pessoas são salvas, porque Deus fala com ele o que ele nem está lembrando e nem sabendo. E ele não sabe que é pecado e que ele não tem Deus e não é salvo. Então, quando o brado da voz de Deus vem com autoridade altissonante, é que ele acorda para entender quem ele é e quem é o juiz da situação. E às vezes nós dizemos: poxa, eu vivi uma situação assim, mas volte para Deus. Pronto. Porque Deus é quem vai cobrar aquela consciência que lhe traiu, que lhe roubou, que lhe feriu. Porque aqui não tem quem trate. Vai chegar um pior e vai ficar contra você. Então, a gente coloca para o tribunal de Deus. Porque Deus, ele vem em algum lugar. De alguma forma ele vem. Ele poderia nunca mais ter passado nesse lugar. Mas ele voltou e disse: Adão, o que foi que aconteceu? Por que você sabe que você está nu? E você, porventura, comeu da árvore que eu te mandei? Então, era uma coisa que ele já, talvez, nem lembrasse. Qual é o debate do tribunal? Com a justificação. A consciência como um tribunal que julga. Condutas, aprovando ou reprovando-as. A tua relação ao presente, passado e futuro. Ela tem esse papel, o testemunho de uma consciência limpa. Qual é o debate? O debate do tribunal eu já acabei de falar. Ela defende ou acusa. O que você fez? Então isso vai trazer o futuro. Vai trazer a resposta futura. E a consciência falível. A consciência falível é essa que Adão caiu. Essa consciência que não segurou a obediência. Os defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas. Todas nossas consciências são defeituosas. Elas são cauterizadas, elas são fracas e são contaminadas e corrompidas. Todas que nascem por causa da queda de Adão. O que caiu em Adão não foi um homem como nós hoje, de pensar. Então ele caiu para fraqueza, cauterização e defeito e fracasso dos todos que sucedessem, que somos nós. Então, nossa consciência, biblicamente, ela não vem capaz. Se ela encontrar a salvação, é que ela se fortalece na de Deus, é que ela se conserta na de Deus e é que ela se levanta na de Deus. Mas a que recebemos da natureza, ela tem que ser substituída. Porque ela não tem cura. Ela não nasce curada. A não ser que ela nasça já no plano da salvação de Deus e nunca queira conhecer outra coisa. Então a consciência do homem natural, ela já vem desfalcada por conta da sua natureza.
o ponto 2. Todo desequilíbrio é perigoso e ela tem duas coisas. Ela é insensível e ela tem a insensibilidade e a hipersensibilidade. Então são duas coisas que levam à consciência do pecado. O desequilíbrio é pleno quando o Espírito Santo de Deus não conserta o homem. O homem, ele só tem consciência quando o Espírito Santo o consegue deter e o transformá-lo. Veja bem, nosso irmão e é pastor, amigo, grande irmão, pastor Paulo. Paulo tinha consciência quando ia matar os cristãos? Não, Deus teve que o matar e o ressuscitar e o transformar em um templo do Senhor, para vencer os bárbaros, para vencer os sacerdotes, os fariseus da época, para vencer os judaizantes, para vencer aqueles que iam detonar o evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo. Então ele foi alguém muito importante, que venceu e estabeleceu sobre a igreja a mais plena verdade em palavras e doutrina. E deixou a revelação que lobos cruéis iam se levantar e iam enganar o rebanho. E não foi diferente. Ao encerrar a vida do apóstolo e o ministério, a igreja conseguiu destruir Roma, destruir tudo o que por Deus em Cristo Jesus e no apóstolo Paulo havia sido consumado, meus irmãos. Ali houve uma virada. Ele profetiza e passa. E vem o grande concílio romano e acaba e vira a Jerusalém. E isso durou, depois dos anos que Paulo exerceu o ministério, durou até as reformas. Então, essa situação veio longa, até as reformas em 1500, em 1300. 1300 começou os reformadores já em cima da palavra da verdade e da justiça. Então, ele já sabia que a consciência deles, pagã e nécia, iam invadir a palavra. Porque Paulo, ele fundou escolas missionárias e deixou fundadas. E o que aconteceu? Eles invadiram as escolas e deturbaram a doutrina que já vinha perseguida pela verdade, pela mentira, pela apostasia, pelo falso profeta. A verdade. Então, ela passa por tudo isso. E em 1300 começam as reformas acerca da verdade, para desenterrarem o que estava consumado. Tudo consciente do que a palavra era e os inimigos querendo deter. Então, esses defeitos de consciência é da natureza, mas o Deus que fez o céu e a terra e que vem tratando. Esse povo ele vem sendo tratado desde Noé. Depois de 400 anos que Deus solta um grande homem na terra, que foi Noé, e toda a sua posteridade, ele chama Abraão. Então nunca a terra esteve sem Deus, sem conselho. Mas a lei de cada um é quem vai definir a sua condenação ou a sua justificação. A lei é a natureza. A lei é aquele que nasce ou para ser ímpio ou para encontrar a paz de Jesus Cristo, a paz de Deus, o caminho do Senhor. E o Deus Supremo e Juiz, tudo vai para o tribunal dele. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem foi que falou isso? 1 Coríntios 4:4. Paulo. O que ele falava e se posicionava sobre assim? Porque quem era ele?
e quem Deus o transformou. Então, o momento que ele estava com o pastor, ele nada se sentia culpado, porque a obra tinha sido uma coisa extrema para fazer coisas maiores até o dia de hoje, e fará. Então ele disse, em nada me sinto culpado, mas Deus é o meu juiz. Mas ele tinha ido a Deus, Deus tinha chamado, ele tinha confessado a sua consciência, o seu pecado, ele tinha confessado que matava os cristãos, ele tinha confessado que estava contra Jesus, e que Jesus o havia visitado e disse, Paulo, por que me persegues? Sou Jesus a quem tu persegues. Então, quando ele chegava na igreja para falar e para ensinar, ele precisava dessa justificação. Porque ficou claro quem ele era e muito mais quem ele foi e quem está aqui hoje. Ele. O testemunho, confesso, do apóstolo Paulo lhe mostra o quanto Deus era na sua vida. Era seu Senhor, era seu dono. Pronto, Deus era seu dono. O testemunho que ele trazia com ele para ensinar mostrava o quanto Deus era dono. Porque Deus entregava tudo através dele. E ele ficou sendo alguém muito importante. Porque ele apacentou os discípulos. Ele apacentou as igrejas e as fundou. Fez missões. Sofreu e padeceu e nos deu o que precisamos para vencer e chegarmos em Deus pelo conhecimento. Porque às vezes nós não continuamos por falta de conhecimento. Mas pelo conhecimento, não. Não mais. Porque a palavra nos mostra o caminho e o testemunho nos confirma a salvação em Deus e a experiência com Ele a cada dia. Um caminho seguro, a palavra dada por Deus e a submissão plena. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai nosso que estás no céu. Quem nos ensinou essa oração foi o próprio Jesus. E ele dali, o que acontece? Ele descende. Ele descende para as orações de Davi. Ele descende para todos os pontos bíblicos em que o Espírito Santo que usou a Jesus para ensinar o Pai Nosso está lá falando também. Então Cristo, ele mostrou a Deus o seu povo e o ensinou a entrar a Deus. Quando chegar lá dentro, você sabe quem está falando e quem é aquele que ele manda entregar a submissão a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora, vou procurar a vontade de Deus. Não posso ficar com essa consciência. Eu tenho que trocá-la pela a de Cristo, como fez o irmão Paulo. E diz assim: somente Ele, o supremo juiz, que é Deus, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Então, o mais profundo ele vai encontrar. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos sermos confrontados para conhecer os nossos pecados por nós mesmos. Então, a palavra é algo que vem de fora, você nunca tem. Então, nunca diga que tem Deus e que sabe quem é Deus. Diga assim, eu preciso conhecer. E eu preciso conhecer no Espírito Santo da palavra. Ser batizado como foi os apóstolos. E andar com Jesus como ele andou. A convenção nos traz essa reflexão. Pedro precisou ouvir o galo cantar. Davi permanece invisível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natan. Pedro precisa ver o galo cantar. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Então, há uma natureza escondida que lhe tira do temor e da confiança de Deus. Nunca diga que sabe quem é Deus, até o momento que ele seja Deus na sua vida e diga que ele sabe quem é você. Conclusão, devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada, por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática.
Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Então, Jesus é quem deve ser hoje a nossa consciência. E aqui eu encerro a lição 6. Amém.